Olá pessoal, depois daquela minha confusãozinha aí com o meu computador e tive que fazer um vídeo do Exabox meio mais mambembe do que já costuma ser. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre TLAD, tá? Vou fazer algumas reflexõezinhas no final sobre mentes investidoras e milionárias, tá? Que o mestre está estimulando pessoas criando a fábrica de milionários, né? Vamos ver se a gente consegue construir mais milionários nesse Brasil, tá? Nesse país. Mas para isso vamos trabalhar, vamos estudar e vamos vencer o mercado, tá? Com relação a esse laboratório aqui, tá? Latlad é uma trava de linha simétrica dupla. Quem acho que no comentário do vídeo anterior pediram para eu falar sobre trava de linha simétrica, a gente já faz um acompanhamento, tá? Da trava de linha simétrica dupla nesse canal. Nessa playlist, isso aqui faz parte de uma playlist, é só procurar Laboratório do Gafanhoto 3, eu acho. E aí vocês vão achar essa playlist de trava-linha simétrica, tem vários vídeos desde o início, tá? Então, no roteiro, vou falar sobre a introdução, a apuração, a rolagem, e eu sou um milionário, né? Qual é a mentalidade e a fábrica de milionários. Isso aqui deixei anotado para um próximo vídeo, que eu vou fazer uma reflexão falando sobre um exercício que eu faço ainda desde criança, né? E a gente vai fazer um pouco, não desse exercício que eu estou falando, né? Mas a gente vai fazer um exercício da TLAD, do Notional, para ver como ele se encaixa nesta mentalidade, né? Que o mestre já passou um tempo para a gente, mas várias culturas já falam sobre isso, tá? De você ter tempo, ideia, você materializa, você escala e você perpetua, tá? Como é que a TLAD, por que eu estudo a TLAD, tem a ver com esta mentalidade, tá? Não só a TLAD, mas os derivativos. E aí, por isso, eu quero fazer um vídeo específico sobre os derivativos, quero fazer um vídeo... e aí, deixa os vídeos para o próximo, tá? Vamos fazer a apuração. Eu deixei aqui um espaço para fazer uma apuração junto com vocês, a apuração final, tá? Dessa semana, porque se eu ficar fazendo a apuração inteira, consome muito tempo e o vídeo não precisa ser tão grande, tá? Bom, o que é a trava de linha simétrica dupla? Como eu falei, tem um papelzinho desse, tá? Guardem na sua tesouraria, essa daqui faz parte da minha tesouraria, né, o meu resumo. Eu sei que quando eu tenho, e depois eu vou fazer um vídeo sobre tesouraria, né, mas tesouraria pessoal, tá? Vou falar um pouquinho sobre as tesourarias em geral, mas eu vou falar sobre tesouraria pessoal, porque tem a ver com uma análise fundamentalista, eu quero falar sobre isso também, mas deixa para a próxima. Por hora, trava de linha simétrica dupla, tá? O que ela faz? É uma venda de uma trava de linha assimétrica, porque eu estou vendendo mais do que eu tenho, do que eu estou comprando, tá? Para o mês seguinte. Então, na faixa do 100, eu fiz uma venda de call na série de janeiro e comprei call longa, tá? Para abril. Tentei fazer, a ideia aqui é zero cost call, tá? Comprar a put mais longa possível e a call mais longa possível também, tá? Então, a ideia é que se monte essa trava de linha simétrica dupla conforme ela for passando pelos strikes. Então, quando teve a primeira montagem que eu fiz, eu montei a 105 e a 100, para começar a aprender as duas, né? É dupla por quê? Porque você faz tanto apostando na alta, tá? Na baixa, quer dizer, apostando na baixa, quanto apostando na alta. No caso, os dois eu estou apostando na estabilidade. Eu torço para que fique parado na linha do 100. Tá? Aqui é a put longa e vendo duas puts curtas. Isso aqui, conhecidinho de vocês, é o straddle, long put, long call. Long put, long call. Olha que maluquice, mas é a trava de linha simétrica dupla. E aí, a gente vai olhar nesse vídeo, tá? A apuração das três linhas que a gente já montou. Na tesouraria, eu falei, é o modelo, né, que eu peguei, copiei lá do mestre de derivativos, na tesouraria eu uso isso aqui. Estava 100, 105, 110. Existia uma perspectiva de que a bola fosse ficar no 105, 110. Mas na prática, a gente vai montando as linhas conforme ela for. Ela é uma estrutura estática, tá? A gente tende a levar ela até o vencimento. E aqui eu vou montando as linhas e depois, por exemplo, no caso, na prática, o que aconteceu? Eu montei a 105, montei a 100 e a 95, como a bova despencou, eu montei ela depois. Tá? Então, eu estou com três linhas de trava de linha assimétrica dupla. Tá? Bom, dito isso, aqui está a minha trava de linha assimétrica dupla. Tá? Essas foram as montagens que eu fiz. Montei primeiro na linha do 105, recebi 1,74, montei para conseguir montar aqui, tá vendo? Eu fiz de maio, consegui fazer até agosto. De maio
consegui fazer a montagem. A última atualização foi 24 de março, que foi essa montagem, tá? De maio, eu consegui botar em dezembro de 2024. Mesma coisa aqui. Eu preciso botar em dezembro de 2024? Não. Assista os primeiros vídeos que a gente vai ter essa história aqui, tá? E aqui, nessa... Eu vou deixar também na descrição, também começar a deixar o link para a playlist, tá bom? E na 95 aqui, eu fiz também uma... Eu montei depois, só que aqui eu botei um asterisco, por quê? Porque ao invés de eu querer receber para montar, eu ia conseguir montar tudo em agosto, dezembro, eu poderia ter montado aqui a X95, mas eu fui lá meio ranheta, né, e botei na X100, porque eu achei, não preciso receber, receber, receber. Vou botar um strike um pouquinho mais em cima, tá? Para ela demorar mais a desvalorizar, e aí eu paguei só 18 centavos para montar essa terceira linha que foi montada depois dessas aqui. Vou fazer a operação agora. Por isso que eu falei, olha, isso aqui é o que vai de manual, isso aqui é o operacional, tá? O operacional, depois, ele vai alimentar o manual, né, as lições aprendidas. Ele alimenta isso aqui como um grande processo em que eu vou fazendo as apurações e vou vendo isso aqui. Enquanto funcionar, eu vou usar. Enquanto funcionar, olha, estou usando tempo agora, tenho uma ideia, estou materializando, depois eu vou, se funcionar bem, por um tempo, vamos botar uns 3, 4, 5, 6 meses, eu vou começar a pensar em escalar. Embora a grande vantagem da TLAD, ela já é escalável, tá? A gente vai falar sobre isso no final. Bom, apurando, tá? Agora, de novo, usando a minha tecnologia para não perder os papeizinhos, ó, tem um grampinho aqui, tem um grampinho aqui. Agora vamos lá. TLAD, tá 95. No 95, eu estou fazendo a apuração semanalmente, tá? Ainda está lá, a única pessoa que operou isso aqui fui eu, então se vocês virem lá no livro de ofertas, tem 10, deve ser de 10 no dia 20 de março, no dia 20 de março, 10 compras, né? Alguém comprou 10, fui eu. Tá? E aí montei essa TLAD na E950, com a Q950, apurando ela. Eu comecei recebendo 18, porque eu montei ela por 18. Se alguém for montar ela hoje, essa pessoa vai pagar 163. Tá? Quem for montar ela hoje, paga 163. Eu paguei 18. Se eu montei por 18 e vou entregar para quem vai pagar, eu vou receber desse cara, então eu estou no lucro, tá? Em torno de 18 centavos para 163, eu estou no lucro considerável dessa linha aqui, tá? Observando que a BOVA fechou a 101. Quando ela estava na linha dos 95, olha quanto que eu recebi, eu chegava a receber 4,29. Por isso que eu falei do estudo, né? Manter os estudos, manter a operação, porque se eu tenho essa operação que eu mantenho e levo até o final, e entendo que eu posso melhorar o processo em algum momento, desfazer da trade, aqui ela deu, olha, 18 centavos, eu receberia 4, receberia 40 vezes mais, quase 40 vezes mais do que eu entrei, vamos botar 20, tá, para ficar 20 vezes mais do que eu entrei, eu poderia botar no meu operacional, lá no meu modelo, né? Em vez de falar assim, leva até o vencimento, eu posso botar aqui, não. Se der 20 vezes o investido, desmonta. Poderia ter colocado um negócio desse, que foi o que aconteceu. Deu 20 vezes o investido. Ao invés de montar, né, que aqui eu estou considerando que alguém está montando. Em 20 de março, eu montei de maio. Deu 20 vezes o investido, eu poderia agora, no 20 de abril, já montar, se ela voltasse na linha do 95, eu poderia montar a de junho. A de junho. Entenderam? E aí eu teria montaria, teria que comprar as longas de novo, tal, mas eu compraria a longa de... E provavelmente aqui dá mais, tá? Porque aqui, como é 11, o tempo está passando, isso aqui deve estar consumindo o valor dela, não deve estar valendo mais 11, deve estar valendo em torno de R$9. Bom, de toda forma, só estou fazendo considerações, né? Isso aqui é apuração, botei 20 centavos, se eu fosse entregar alguém que montasse hoje ia pagar 163, eu receberia 10 vezes mais, tá? E aí, no vídeo eu quero falar sobre a mentalidade investidora, eu vou falar sobre essas operações que dão 10 vezes mais, o que significa isso, tá bom? Bom, apurando a linha do 100, na linha do 100 ela foi montada no dia 7 de março, hoje no dia 20 de abril, quando eu montei, eu recebi 91 centavos, hoje, se eu for desmontar essa linha, como está muito próximo, né, do 100, a gente está no 101, tá? A linha do 100, a BOVA fechou a 101. Olha o que aconteceu aqui de novo, eu consigo desmontar,
Recebi 91 centavos, vou desmontar e ainda vou receber mais, porque quem está montando na linha do 100 está pagando 3,58. Eu vou receber desse cara 3,58. Então, já recebi 90 centavos, vou receber mais 3,58, recebo R$4 se eu for desmontar a linha do 100 hoje. Novamente, eu teria que olhar lá o meu manual e falar, vale a pena desmontar, não vale a pena? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero perpetuar, eu quero escalar, qual é o meu objetivo na operação, tá bom? Então, ou na estrutura, qual a funcionalidade? Porque dentro, eu imagino que eu estou construindo uma TLAD baseado nos meus ativos, tá? E por isso eu vou escolher o que eu vou fazer. Tá? Só se eu quiser fazer dinheiro, então depende da funcionalidade que você vai aplicar a TLAD. Tá? Por fim, a última TLAD, tá? Eu montei recebendo a de 105, montei recebendo 1,74, uma boa, montei recebendo bem. Se eu for desmontar ela hoje, né, eu vou desmontar para quem for montar, vai pagar 1,38. Então eu ganhei 1,74, para desmontar eu já recebo 1,38 novamente. Semana passada, como a BOVA estava mais alta, recebia mais, estava mais próximo de 105, recebia mais. Ficou mais distante, eu recebo menos. Então, para eu desmontar essa TLAD, tá, nestas cotações, H05, 2Q100 e X104, H05, 2E105, 2Q105, X104, tudo no strike 105, eu recebo, além dos que eu já recebi, mais 1,38. Então, por hora, a TLAD está um espetáculo, se eu não considerar nada de risco de notional, tá? E aí a gente vai ver depois essa história do risco do notional e de quanto, de fato, a gente pode apurar como resultado, beleza? Então, aqui são as apurações. A outro tipo de apuração que eu venho fazendo com vocês, nesse laboratório, é toda semana apurar o que aconteceria com a TLAD se o vencimento fosse na sexta-feira. Então, no caso, lá no dia 10 de março, eu falei, olha, aqui eu só tinha essas duas linhas. O que aconteceria se a BOVA fechasse a 100,21? Se ela fechasse a 100,21, por exemplo, quando eu tinha duas linhas, a E105 viraria pó e a Q100 viraria pó. O que sobraria? A E100 e a Q105. Quanto valeria a E100 se o vencimento fosse 10 de março, quando a BOVA tivesse a 100? Aí é só fazer a diferença. Ó. A E100 valeria 0,21 e a Q105 valeria 4,79, que é a diferença do 105 até o 100 por 21. Então ela valeria R$10. Isso é quase fazer, isso é fazer o payoff. Eu estou fazendo o payoff naquela data. Tá? Então naquela data, se o vencimento fosse naquela data, o intrínseco, né, o valor dela mesmo, só seria R$10. E as puts longas que eu tinha seriam R$28 somado a cotação do dia. Aí não tem como eu fazer a put longa, eu não sei, as puts e as calls longas, eu não sei como é que elas se comportam, eu não vou ter certeza, né, porque eu vou depender, o extrínseco, né, tem muito extrínseco relativo à volatilidade ao tempo, então não dá para ter essa noção. E fui fazendo, tá, só mostrei isso aqui, mas eu fui fazendo, agora está tudo grampeado, você imagina como é que eu não ficasse louco, né, então aqui, ó, toda semana tem dia 24, tá, depois do dia 30 de março, depois do dia 6 de abril, 14 de abril, e no dia 14 de abril, como é que está? Estou pegando o dia 14 de abril porque foi a última que a gente fez, tá bom? Então, no dia 14 de abril, vamos olhar aqui. No dia 14 de abril, a BOVA fechou a 103. Se o vencimento fosse 14 de abril, né, fechando a 103, a Q95 vira pó, a Q100 vira pó, a E105 vira pó, porque ela está 103. Então, só restam essas aqui. Tá? Eu vou ter que encerrar essas aqui. Qual seria o custo para encerrar essas aqui? A diferença entre o strike e o valor da BOVA 11. Qual a diferença, por exemplo, da 105 para 103? 1,96. Então, se eu tenho que encerrar ela, vou ter que pagar. A ideia da TLAD, ela parece dinâmica porque a gente vai montando as linhas conforme o preço vai alcançando aquelas linhas, mas ela não é dinâmica. Tá? Ela tende a ser estática. Então, é como se fosse uma venda coberta dupla, você fala, vou levar até o final. Tá? Ou venda coberta leva até o final. Então, a TLAD 2Q105, na semana passada, se eu fosse fazer a apuração uma a uma, né, essa valeria 1,96, eu teria que desfazer de duas. Essa vale 3,04, porque é a diferença do 103 para o 100. Então, essa call vai valer 3,04, ela está viva, vou pagar 6,08. Ou seja, no finalmente, eu vou pagar 26,08 para encerrar essa TLAD. E mais ainda iam me sobrar todas as longas, que na cotação do dia 14 de abril,
Aí veio o problema dessa tecnologia, né? A gente não consegue ver a data certinho. Tá? No dia 14 de abril, ela valeria 42,82. Tá? Então, teria uma diferençazinha para receber aqui se eu fosse encerrar a TLAD. Se eu fosse só fazer a rolagem, né, de tudo, eu ia rolar. Eu poderia, né? Aí depende da vontade, como é que eu vou falar? Do apetite ao risco. Então, eu poderia rolar tudo, tá? Poderia rolar todas as estruturas, ou poderia deixar morrer só algumas. Mas a gente tem que ver que a variação da bova é lenta, mas, olha, nessa semana morriam essas, de uma semana para outra, morreu outras. Ó, olha quais que morreram. Então, essa coisa de, vou deixar até o vencimento, vou arriscar, não. Muda muito conforme a semana vai passando, tá? Embora pareça ser pouco, mas a bova varia pouco, né? A bova 11 é bem estacionária, pode mudar muito a situação da posição. Então, é bom às vezes rolar ou liquidar as posições. Por exemplo, eu posso, na semana que vem, já posso, por exemplo, isso aqui está um valor muito pequeno, eu posso liquidar. E aí eu fiz a apuração das rolagens, tá? Além das possibilidades aqui, se fosse liquidar, no vencimento fosse nesse dia, eu fiz a análise das rolagens. Se eu fosse rolar no dia 14 toda a estrutura, independente das linhas que estão ativas ou inativas, se eu fosse rolar toda a estrutura, eu receberia R$ 51,46. Novamente, olhando para o processo, eu tenho esse processo aqui, principal, eu estou estudando ele, eu tenho que deixar ele materializar para depois pensar em melhorar e escalar. Se eu olhasse para esse processo, por exemplo, eu só ia rolar a estrutura, eu não rolaria a estrutura inteira. Tá? Eu rolaria o quê? Olha, a bova não está no 103? É uma oportunidade que eu tenho para rolar quem? A 105. Provavelmente a 105 eu vou conseguir uma rolagem muito boa agora. Tá? E a 101, essa aqui eu não rolaria. Só rolaria essa aqui se os preços descessem a esse patamar de novo. Eu estou falando com certeza? Não, porque eu ainda tenho que estudar isso, tenho que deixar esse processo rolando na minha tesouraria. Se eu avaliar que o esforço, o custo-benefício de eu melhorar esse processo vale a pena, eu vou lá e pego esse processo e dou uma melhorada nele. Né? Bom, vamos olhar a apuração. Depois que eu olhar a apuração dessa semana, tá, eu vou fazer essa apuração com vocês, eu vou fazer um exercício de Notional, já pensando nas questões que o mestre levantou, né, de quantos por cento a gente ganha, quantos por cento a gente não ganha, para falar da mente milionária, mas isso para um próximo capítulo. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer a apuração aqui que eu não fiz com você. Eu não fiz para fazer no vídeo, tá? Olha a apuração. Olhando aqui, bova a 101. Foi o fechamento do dia 20 de abril. Vamos fazer o exercício de que a bova, o vencimento das opções de maio, né, é no dia 20 de abril. Essas opções aqui vão vencer no dia 20 de abril. Se a bova fecha a 101, quem é que vai morrer? Bom, ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer exercer. Eu vendi uma obrigação de que eu sou obrigado a comprar por 95. Se o cara consegue vender no mercado a 101, ele não vai querer que eu compre a 95. Ele vai deixar esse contrato para lá, e isso aqui vai virar pó. Tá? Isso aqui vira pó. A outra coisa que vira pó é o quê? É o 105. Né? A pessoa, eu vendi esse contrato aqui porque a pessoa estava querendo que eu fosse obrigado a vender minhas bovas a 105 para ela. Mas se ela consegue comprar mais barato do que 105, eu sou obrigado a entregar por 105, porque é uma call. Olha, eu não vou querer exercer isso aqui. Então, isso aqui vai virar pó. Tá? A pessoa que comprou essa obrigação de mim não vai querer exercer isso aqui. E a mesma coisa daqui do que 100. Olha, eu sou obrigado a comprar dela por 100, mas ela consegue vender no mercado por 101, isso aqui também vira pó. Tá? Vou só colocar melhor esses tracinhos. Bom, então isso tudo virou pó. Vamos fazer a análise agora se o vencimento fosse hoje. Então, quem que sobraria? Se o vencimento fosse hoje, sobraria E95, E100 e Q105. Vamos colocar elas aqui. Se o vencimento fosse hoje, sobrariam a E950, então teria que recomprar duas E950, teria que recomprar duas E100 e teria que recomprar duas Q105. Teria que recomprar essas três. Tá? Então, teria que desembolsar. Bom, eu não estou olhando, por isso que a gente fala, não estou olhando a cotação. Não me importa a cotação, porque minha expectativa é levar isso até o final. Tá? É um trabalho de análise cardinal. Né?
não é de cotação de preço. Por isso que eu adoro essas estruturas. Não importa o preço para mim, né? Porque eu já me comprometi, já estou tranquilo. Isso gera um nível, isso reduz o nível de ansiedade absurdamente. Você já se comprometer com aqueles, levar a estrutura até o final, né? Então vamos lá. O pessoal que faz day trade, por que tem que ter stop, por que tem que ter o plano de operação, tá? Porque senão você fica ansioso, vai meter o dedo, vai acabar, não vai seguir a operação até o final. Bom, BOVA 11 a 101. A 95, tá? 2E95, vai estar valendo quanto? A obrigação de 95 quando a BOVA tiver 101. A obrigação aqui vai valer R$6. De 95 para 101, eu sou obrigado a ir no mercado comprar uma ação por 101 e entregar ela por 95. Eu perdi R$6. Então a E950 ela vale menos R$6. A E100, eu sou obrigado a ir no mercado, comprar por 101 e vender por 100. A E100 vale R$1. Tá? E aqui é 105, eu sou obrigado a comprar um negócio que vale 101 por 105. Então, eu sou obrigado a comprar por 101, tá? Sou obrigado a comprar por 105, um negócio que vale 101. Então, eu pago 105, vou no mercado, vendo ele, porque eu não quero ficar com esse negócio, e vou pagar aqui R$4. Então, a E101 vale, a E105 vale R$4 no vencimento. Bom, está muito fácil fazer a conta, porque a BOVA nos ajudou, terminou a semana sem quebrar, sem estar quebrada, né, sem o valor inteiro, 101. Então, 6 vezes 2 dá menos 12, que eu tenho que desfazer duas operações de cada um, menos 2 e menos 8. Então, ela fechando a 101, tá, o payoff, o resultado final da estrutura é R$22. R$22, 12, menos 2 e 8. É a melhor posição para ela fechar, só melhor do que isso é fechar no 100. Que aí a E100 e a Q100 viram pó, né, vira zero, e aí eu vou ter uma dívida de R$20, provavelmente, tá bom? Então, essa é a melhor opção, é fechar no 101, bem no meio das minhas 3 trades. Isso seria o mundo ideal, tá? Menos R$22 é o custo que eu tenho. Bom, se eu fosse encerrar. Mas se eu encerrar, eu tenho toda essa patota aqui de puts longas e call longas para pagar essa dívida. Quanto está valendo essa patota aqui? Essa patota, tá? Eu pego aqui, eu acabei de fazer a apuração com vocês, eu vou pegar esses valores das apuração, vou pegar os valores que estão na apuração e vou colocar na minha patota, tá? Então, vou fazer agora isso, H950, X100, então, um minutinho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Olha, olhando primeiro a linha do 950. H950 vale 11, então se eu fosse desfazer eu recebo 11. A X100 tá, vale, porque eu não montei, a TLAD do 950 eu botei a put longa no 100, então a X100 vale 5,45. Tá? H91, na linha do 100, H91, aí já pego esses valores aqui, H91 e X100, e coloco aqui na minha apuração, tá? H91 e X100. H91 está me custando 7,41, está custando para os outros, né? Porque eu tenho 7,41, vou receber nela, e a X100 5,45. E por fim, H105, né, na strike do 105, vou ver quanto está valendo as minhas call longas e puts longas. H105 está valendo 4,82 e a X104 está valendo 6,70. Beleza. Está apurada, tá? Apurei o quanto que eu receberia dessas carinhas aqui, sendo que daqui até o vencimento, estou falando 20 de abril, se o vencimento fosse hoje, as que mais perderiam valor seriam a call. Então, isso aqui pouco perderia valor em relação, provavelmente até ganharia valor, né, se o vencimento fosse hoje, mas até maio isso aqui vai ganhar valor. Isso aqui não vai mudar. Se fechar se a BOVA terminar 101 hoje, no dia 20 de abril, ou em maio, a estrutura vai valer 22. Tá? Vai valer 22 porque eu estou colocando como se eu vou levar até o final, vou tirar todo o extrínseco. Essas aqui, ela fechar em abril ou fechar em maio, se fechar em abril, isso aqui tende a valer um valor. Em maio, as puts longas tendem a valer mais. As calls longas tendem a valer menos.
Então, a estrutura, eu tenho uma estrutura em que o miolo dela perde extrínseco, ou seja, independente do que acontecer, ela tende a valer menos. Isso aqui tende a valer menos do que eu. Ou seja, vou recomprar por um preço melhor, então o tempo está a meu favor aqui, e o tempo está a meu favor aqui. O tempo só está contra mim aqui. Então, essa é uma estrutura, dentro da proposta do mestre, vencedora. É vencedora. Tá? Então, por isso que eu não tenho receio de montar a TLAD. Eu não preciso ir para um laboratório para ter receio de montar a TLAD ou não. Tá? Onde está a dificuldade da. Eu estou indo no laboratório para mostrar, mas eu já sei que essa estrutura é vencedora. Mas onde pode estar as dificuldades de quem faz a TLAD é o quê? É você gerenciar a tua margem. Se você fizer pequeno, a chance de quebrar é mínima. Tá? Se você fizer pequeno, a chance de quebrar é mínima. Se fizer pequeno, falando, bota uma para estudar. Tá? Não tem. O tempo passando, ele vai corrigir a situação. Conforme as linhas, tá? É outro estudo que vocês têm que fazer, é o quê? Conforme as linhas que eu for determinar. Por exemplo, se eu pego uma TLAD para aplicar um ativo que não seja BOVA11, vou aplicar a TLAD na Vale, a disponibilidade, a disposição do capital e das linhas tem que ser diferente. Não pode ser de R$ 5,00. Aqui, de R$ 5,00, eu estou apostando 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estou apostando R$ 1.200 de 100, fazendo com uma. Se eu vou fazer isso com uma 100 da Vale, já começo com cada linha de R$ 7.000. Então, para quem está iniciando, tá? Ou para quem tem capital, façam o estudo devagarinho, depois façam, aí sim, levem para operações no dia a dia. BOVA11 é o que eu estou fazendo. Futuramente, eu penso em aplicar isso para a Petrobras? Talvez. Tá? Eu falo que no Petrobras agora a gente está fazendo gradiente de strap. TLAD eu não sei se é tão melhor do que um gradiente de strap, mas eu vou ter que estudar. Tá? Bom, continuando. Aqui agora olhando as rolagens. Desculpa, vamos somar tudo isso aqui, tá? Somando tudo isso aí, uma coisa que eu estou em débito na minha calculadora, sem ser a calculadora do computador, isso me irrita muito. Calculadorazinha básica de mão é excelente, tá? Mas eu estou fazendo um curso de cálculo mental, vou chegar lá, tá? Vou começar o curso, ainda não comecei, estou devendo, mas eu vou fazer cálculo mental, quero só ver. Vou ficar um nojo, nossa senhora, fazer essas contas tudo de cabeça, quero só ver. Ó, vamos lá. 11 mais 7,41 mais 4,82 mais 5,45 mais 5,45 mais 6,70. Então, essa historinha toda aqui vale R$ 40,83. Tá? R$ 40,83. Em relação à semana passada, uma valia 42, essa valia 42 e essa aqui valia 26. Agora está valendo 40. Tá? Essa aqui caiu R$ 2 e essa aqui caiu R$ 4 em relação à semana passada. Lembrando que eu estou fazendo em relação ao vencimento. Então, não estou pegando as cotações, eu estou simulando que ela está vencendo, não estou pegando as cotações aqui. Tá? Bom, e por fim, vamos olhar a rolagem. Tá? Olhando a rolagem, eu vou agora dar um pausezinho no vídeo, para não ficar um vídeo muito longo. O que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar toda essa estrutura, todas as cotações da semana, tá? E vou entrar lá no Profit e vou ver quanto vale dessas aqui, né? Dessas que a gente já tem em mão. Vou anotar e vou entrar no Profit e vou pegar, tá? As cotações do próximo mês. Beleza? Por isso vou dar uma interrupçãozinha na gravação e volto. Que é a primeira tecnologia, eu nunca fiz isso, tá? Então eu vou editar o vídeo, mas não vou editar, vou dar um pause na gravação e já volto. Vamos ver o que vai acontecer. Voltei. Vamos lá. Fiz a anotação aqui, tá? Foi bem rapidinho, acho que coisa de nem 10 minutos. Bom, vamos lá. Menos de 10 minutos. 5 minutinhos. Bom, aqui. Pegando as cotações, tá? Isso aqui eu peguei das minhas folhinhas, que já estava lá. A E950 valia 699, 042, 328 e tal. Multipliquei por 2 e 13,98, somando todas, se eu fosse fazer a rolagem, somando tudo isso aqui, eu pagaria R$ 34,24. Se eu fosse comprar, né, fosse recomprar tudo isso aqui, eu pagaria R$ 34,24, recomprando a minha TLAD inteira, independente dela virar pó ou não. Agora, se eu fosse montar no próximo mês a nova TLAD, eu receberia 46,12. Ou seja, no final, eu tenho uma sobra de 11,88. E se eu rolasse reduzindo 10%? Legal isso, hein? Se eu rolasse reduzindo 10%. Se eu rolasse reduzindo 10%, eu ia pagar 34 aqui
ia receber 90% disso aqui, porque eu estou reduzindo 10%. 90% disso aqui dá quanto? 46. Acabei não fazendo isso, não pensei na hora, mas agora estou fazendo aqui vocês. Dá 41,50. A redução de 10% da minha posição curta, tá, me dá 41,50. 41,50. Então, me sobra, com redução, dá 41,50. Estou fazendo essa... Vocês veem, demora 1 minuto para você analisar cenários, tomar decisões, tá? Por quê? Porque assim como, ao invés de eu lucrar R$11, eu vou lucrar em torno de R$7, e eu tenho uma estrutura para ficar se perpetuando, tá? Uma estrutura sólida, em que eu vá reduzindo 10%, ou posso fazer até melhor, né? Olha, ao invés de reduzir 10%, quanto eu estou com R$46. Aqui eu estou fazendo 10 delas, né? Então eu tenho 20 de cá, eu vou trocar para 20 de cá. Então aqui, na verdade, é 340 e aqui é 460. Eu posso reduzir 10%, ou eu posso escolher, por exemplo, eliminar, já que eu vou fazer a rolagem da estrutura inteira, eu elimino, ao invés de eu rolar a estrutura, ao invés de eu receber 46, eu posso optar por quê? Elimino isso aqui. Porque eu só vou... ao invés de eu pagar 1,74, eu pago 17 e elimino isso aqui. Ou eu posso reduzir mais da que está mais complicada, né, da situação que está mais complicada. Então, essas decisões, no caso de rolagem, aqui eu estou falando de vencimento, aqui eu estou falando de rolagem. No caso de decisão de rolagem, é uma decisão que vai ser feita mais à frente, e eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Por hora, eu vou deixar isso aqui seguir. Tá? Vai seguir. Por quê? Porque a minha ideia é rolar para junho, para maio, de maio para junho, ou possivelmente até rolar para julho. Rolar direto para julho, por quê? Porque a ideia que eu tenho aqui é pegar essa grana e deslocar, né, as opções longas para eu poder continuar trabalhando e aumentar, escalar a minha Atlade. Vamos dar uma olhadinha. Por que eu estou falando? O que eu falei agora da relação à mente, né, a mente milionária, a perpetuação. Vamos dar uma olhada. Encerrada a apuração, tá? É essa apuração que eu vinha fazendo, então vocês veem que é uma estrutura que está positiva e vai tender a ficar positiva, tá? E agora vamos dar uma conversada sobre essa ideia. O que aconteceu aqui? Quando eu estou montando a Atlade, da maneira que eu estou montando, eu estou tendo o tempo, o dinheiro e a ideia, tá? O quanto de dinheiro? Né? Eu estou materializando ela com pouco dinheiro para depois analisar a parte de escala. E a perpetuação, essa mentalidade vai me trazer um produto para a minha esteira de produtos, né, da riqueza pessoal, entre outras riquezas, porque dentro da minha riqueza pessoal eu tenho minha própria função, meu trabalho, meu emprego. Tá? Mas existem outras possibilidades em que, se valer a pena, eu posso criar estruturas de riqueza para poder continuar remunerando a minha vida. Tá? Até depois eu vou trazer nessa reflexão que eu vou fazer, eu vou falar sobre esse livrinho, tá? Um livrinho que foi traduzido pelo Márcio Noronha. Essa minha edição aqui, porque eu tinha uma edição acho que anterior a essa, mas essa edição aqui é de 2000. Então, em 2000, eu recebi esse livro do meu pai, tá? E agora estou compartilhando com vocês esse livro. E, conforme for, eu vou fazer um jeito de fazer um concurso que eu tenho um sobrando aqui em casa, tá? Eu tenho um sobrando aqui em casa, esse aqui também é de 2000, então é de 2000. O livro é de 89, a versão original dele. Aí eu faço um concurso para mandar para um dos seguidores aí do canal. Tá? Esse aqui é um livro espetacular. É um livrinho de riqueza, tá? Então é bem básico. Quais são por exemplo, para ser rico, né? Por isso que eu falei, vou fazer uma série só sobre esse livro. Então, assim, para ser rico, aqui, ó. Opção. E aí, o que teria que acontecer? Acumular, aumentar e proteger. Tá? Então vamos lá acompanhar o canal do mestre também, Eu Quero Ser Milionário, além do Aprendiz, né, de Derivativos. E, lógico, nesse canal a gente vai falar sobre como a gente pode usar os derivativos para ir além. Estou falando isso tudo só porque eu quero voltar, né? No caso, a gente já acumulou, porque a gente já tem o dinheiro, a gente tem tempo, e agora vamos aplicar a ideia e estamos materializando no laboratório da Atlade. Como é o meu estudo para a parte da escala, né? E depois para a perpetuação? Vou falar só bem específico da Atlade, nessa ideia aqui, tá? Por isso que eu trago as questões da tesouraria, porque quando eu estou construindo um produto que vai me gerar riqueza contínua, eu estou sempre nessa mentalidade aqui. Né? Eu estou materializando aqueles meus modelos
né? Minto, estou tendo a ideia, estudando a ideia, materializo. No momento que isso aqui começar a ganhar, fazer renda, eu tenho que pensar como é que eu vou escalar. E aí eu vou trazer um pouco da análise que corre paralela ao que a gente está conversando. Por quê? Porque no momento que a gente é milionário, a gente tem que também cuidar de proteger a nossa riqueza e, para isso, a gente não vai sair investindo em coisas malucas, né? Ou porque alguém falar um indicador que faz ganhar 20% ao ano. A renda fixa me dá 13%. Por que você está no indicador? ROIC. ROIC, então daqui a pouco a gente vai ter uma fazenda, né, ROIC é um pouquinho, ROIC, né? Daqui a pouco vai ter o buy and hold, né? Hold, buy, hold. No nosso caso, a gente é o sapinho, né? O straddle. Bom, vamos lá. Besteira, não nasci para piada, né? Já viram. Vamos lá. O Notion, olha só, eu estou olhando aqui, o que está acontecendo? Eu estou vendo que, estou gostando muito da estrutura, tá? Ela está me dando dinheiro, eu não estou precisando me estressar, essa estrutura eu vou montar, só vou olhar para ela, vai estar anotado na minha agenda que se ela for a 90, eu vou montar o 90 aqui. É isso que está anotado na minha agenda. Se ela for a 110, eu vou montar o 110, porque o que eu tinha que montar já está montado. Agora é esperar até o vencimento. Então, assim, é uma estrutura que é bem assim. E aqui eu já estou fazendo análise do vencimento e só para desencargo eu estou fazendo acompanhamento, porque eu sei que eu vou sair no lucro nessa operação. Tá? E estou acompanhando e depois olho as rolagens. Então não tem nada demais essa TLAD em relação a acompanhamento. Tá? Só que ela tem o risco. Qual o risco? Eu estou investindo dinheiro nela. Quanto que eu estou investindo? Se eu estou montando 10 TLADs, vamos pensar que eu sou obrigado. Eu sou uma pessoa extremamente conservadora, e sou mesmo. Tá? Então eu sou obrigado, eu me obrigo a tudo isso aqui eu ter como honrar esse compromisso. E aí daí que eu estou falando. Então eu estou pegando um patrimônio meu e quero honrar esse compromisso, aceitando que pode acontecer uma catástrofe e eu perder esse patrimônio. Então eu estou honrando, vou honrar esse compromisso. Quanto me custa honrar o compromisso de 20 trades, de 10 trades? De 10 trades eu tenho que comprar 20 BOVA11, eu tenho que comprar 20 BOVA11 e tenho que comprar 20 BOVA11 para, no caso da BOVA11 disparar, eu entregar isso aqui. Então eu tenho que honrar esse compromisso, eu tenho que comprar 60 BOVA11. Se eu estou montando 10 TLADs. Se eu vou honrar um compromisso de comprar BOVA11, no caso dela despencar, dela vira R$10, por exemplo, que não vai acontecer, mas estou só dando um exemplo bem catastrófico, eu tenho que honrar o compromisso de comprar essas BOVA11 nesse preço. Só uma das duas coisas pode acontecer, ou isso ou isso. Na mentalidade de contador, tá? Que é uma mentalidade também que leva a ser milionário, vamos botar assim, eu vou olhar da pior hipótese. A pior hipótese, tá? Eu estou considerando que eu estou comprando as 20 BOVA11 a 101, na verdade 60 BOVA11 para honrar todas as calls. Eu vou honrar todas as calls, vou comprar 60 BOVA11 nesse preço aqui, tá? Então eu estou gastando 6 mil reais. Comprei. Por isso que eu falo da tesouraria, porque tornar a custódia funcional eu já tenho essas 60 BOVA11, eu não preciso me preocupar em comprar 60 BOVA11, tá? Porque eu tenho uma custódia que tem BOVA11. Eu sou holder de BOVA11, beleza? Tá? Então vamos lá. Tenho 60 BOVA11. E vou me obrigar, então eu preciso ter na minha renda fixa para garantir também que eu vá cumprir essa obrigação. Então, da minha custódia, ela já estava lá na renda fixa, ela já rende, eu tenho que comprar 20 a 95, comprar 20 a 100, comprar 20 a 105. Então, eu tenho que ter na minha renda fixa 6 mil reais. Esse dinheiro, por isso que eu falei da função da tesouraria, é o quê? Remunerar melhor possível o dinheiro, né? E tirar os riscos. Então, você tem um patrimônio, você quer que aquele patrimônio... imagina por um banco. O banco, o patrimônio não é nem dele, é dos outros. Então, eu tenho que garantir, eu tenho que controlar os rendimentos. A qualquer momento, algum dos clientes pode resolver sacar tudo, tem que controlar os rendimentos e tem que controlar o risco, para que eu não esteja com, eu quero sacar esses 6 mil. Puxa, se uma pessoa chega aqui, se eu chego agora querendo sacar os meus 6 mil reais, que garantem essa obrigação, eu tenho que, no mercado, liquidar essa posição. Por isso que a tesouraria, né, falei tesouraria do GAFA, do gafanhoto, ela vai além do simples fato do papelzinho, tá? Não é esse papelzinho. O modelo de trabalho é diferente, tá? Mas eu estou olhando aqui, dentro desse risco, qual o risco que eu estou tomando. Estou tomando esses riscos aqui. Tá? Então, eu tenho que ter reservada, a minha custódia tem que ter 60 BOVA11 e 6 mil na renda fixa.
por exemplo. Então, tem que ter 12 mil reais. Extremamente conservador, porque só uma das duas coisas vai acontecer. Ou vai acontecer isso, ou vai acontecer isso. As duas coisas não vai acontecer. Então, fui extremamente conservador e vou olhar o rendimento. Olha, qual vai ser o rendimento, tá? Quando eu montei as trades, eu recebi R$ 24. Eu recebi R$ 24, tá? Vezes quanto? 10 trades. Então, eu recebi R$ 240. Tá? Eu tinha feito essa conta para vou ter que ajustar aqui. Então, eu recebi R$ 240, porque eu montei 10 trades, tá? Vezes 10. Certinho isso. Ah, não, aqui eu já, desculpa, aqui já está vezes 10. Então, como eu montei a trade, tá? Montei a trade nesses valores, então tá certinho que eu estava vivendo lá. Eu recebi uns 74 por trade. Então, eu recebi R$ 24 para montar uma estrutura. Eu recebi R$ 24 para montar uma estrutura em que ela já tem todo o lastro possível, 100% do lastro. Recebi R$ 24. Se eu for olhar, né, e aí depois no vencimento, aquele exercício que eu fiz do vencimento, tá? Aqui eu peguei os valores do dia 14 de abril, tá? Eu não peguei o valor do dia 20, mas no vencimento eu receberia o quê? Eu pagaria aqui 26, né? Receberia 42, então eu teria no vencimento R$ 16. Mais os 24,70, no total, eu remunerei a minha custódia, ao ter montado a TLAD para maio e desmontado a TLAD de maio, eu remunerei a minha custódia em R$ 41. Pô, Gafanhoto, isso é muito pouco. É muito pouco. Ó, R$ 41 dividido pelos 12 mil, tá? Me dá o quê? Só 0,3%. R$ 41 é 0,3% de 12 mil. Mas tem que metade aqui está rendendo no DI. Então já não é uma remuneração de 0,35, é uma remuneração de 0,35 mais meio DI, olhando para a custódia inteira. Mais meio DI. Tá? Então, olhando para a custódia inteira do ponto de vista bem conservador, eu remunerei a minha custódia inteira, montando trades, sem risco, por meio DI mais 0,35. Se eu não estivesse fazendo a trade, eu estava correndo risco, tá? Se eu tenho uma custódia de BOVA 101, quando a BOVA de 101 vai para 95, que é quando eu montei uma trade, então quando ela foi lá para 95, por exemplo, metade da minha custódia tinha perdido 5%. Do 101 para 95, metade da minha custódia perdeu 5%. Então, ter custódia, ter tesouraria, ter controle sobre suas finanças, tá, exige. Você já está correndo risco. Então, já estou correndo risco. O que eu fiz aqui foi ajustar para ganhar mais. No caso, ó, se ela for para 95, eu vou perder R$ 5% em metade da minha custódia, a outra metade está remunerada DI, tá? Então estou controlando meu patrimônio, tem nada de anormal, mas eu vou ter ganho 0,35. Vai mexer muito pouco aqui, e vai mexer muito pouco no encerramento, essa situação, mas eu botei 0,3 no bolso e 0,5. Então, a minha custódia inteira perdeu 5% aqui, mas aqui ela ganhou, tá, 5% de metade. Então, perdeu 2,5% aqui, mas na estrutura inteira eu ganhei, eu reduzi o impacto de 0,8. Tá? Então, minha custódia não caiu 2,5%. Se eu tivesse só BOVA11, eu teria perdido 5%. Se R$ 12.000 fosse BOVA11, eu teria perdido 5%. Como está dividido, eu já amorteci, ao invés de eu perder 5%, por essa proteção, por essa gestão de risco, eu perdi, ao invés de 5%, eu perdi 2,5%. Mas por eu estar estudando e por eu estar fazendo uma trade desse patrimônio, eu amorteci mais 0,3%. Então, quem não fez nada, quem só comprou BOVA, perdeu 5%. Quem diluiu o patrimônio em metade, perdeu 2,5%. Né? Quem estudou um pouco mais, reduziu em 10% a perda. Por quê? Porque agora 0,35% de 2,5% é 15%. Então, eu reduzi a minha perda em 15%. Por isso, estudar é importante. Eu falaria assim, qual o próximo passo depois da renda fixa? Derivativos. Não teria nem dúvida em falar, tá? Derivativos. E não renda variável. O passo na renda variável eu começaria por derivativos. Isso que eu estou fazendo de estudo com vocês, eu poderia estar
sendo extremamente conservador e montando só travas de linhas assimétricas. Alguém perguntou aí de travas de linhas assimétricas, tá? De put. E aí depois eu ia comprando as bovas conforme o exercício. No caso aqui, ó, eu teria feito só as travas de linhas assimétricas aqui, né? Se eu fosse bem conservador, queria tudo em renda fixa. Pegaria 10% da minha renda fixa, venderia essas travas de linhas assimétricas, tá? Aqui provavelmente zero cost call. Pegaria estaria expondo só metade da minha renda fixa, na verdade, e tudo que eu estivesse adquirindo aqui estaria protegido. Por quê? Porque essa linha e essa linha, por exemplo, não deram exercício, só teria dado essa. Eu teria 3 proteções para 2 compras. Beleza? Então, depois a gente vai evoluir mais sobre isso. Tá? Aí o universo é infinito. Tá? Bom, vamos continuar olhando aqui. Então, entenderam que já no primeiro mês eu posso ter várias análises. Tá? Uma análise bem conservadora significa que eu recebi meio DI do meu patrimônio inteiro e 0,35 em cima dos 12 mil. 0,35 em cima do patrimônio inteiro. Tá? 0,35 em cima do patrimônio inteiro. Meio DI, porque aqui eu recebi um DI, então eu valorizei meu patrimônio em 0,85 no mínimo. Tá? Beleza. Aí passa o segundo mês. No segundo mês, tá? Eu não vou precisar mais comprar as longas. Eu já tenho as longas. E aí, eu só simulei aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma simulação se eu não pagasse as longas, né? Então, se eu não tivesse que comprar, essas pessoinhas aqui, aqui eu receberia 14, aqui eu receberia 19, sei lá, e aqui eu receberia não sei quanto. Mas aqui está anotado aqui, vamos lá. Está anotado aqui. Então, eu receberia 14, 15, 15 e não teria que pagar as longas, tá? Então aqui daria, aqui é porque eu errei na conta, 17. Em suma, no próximo mês, como eu não vou ter que comprar as longas, elas estão me garantindo proteção, eu vou receber R$48 em cima dos 12 mil. Logo, agora eu já estou falando em 0,4 de partida, só para montar a TLAD sem ter que comprar as longas. Tá? Eu posso pegar esse dinheiro, alongar mais ainda as longas, etc. A diferença, posso pegar só o 0,1% a mais aqui, alongar ainda mais. Tá? Então, num pensamento extremamente conservador, montar a TLAD ajuda no controle do meu patrimônio, mas tem que saber o que está fazendo. Também não chegar, vou sair montando TLAD baseado em todo o meu patrimônio. Não. Tá? Eu peguei aqui, olha, eu fiz uma experiência em que eu estou colocando em risco eu estou colocando em risco 12 mil, mas numa visão extremamente conservadora. Mas quanto de fato eu estou colocando em risco se eu fosse fazer uma visão um pouco menos conservadora? Um pouco menos conservadora aqui, ó, eu tenho que saber que o risco é dual. Então, na verdade, só uma das duas coisas vai acontecer. Ou isso, ou isso. Tá? Ou isso, ou isso. Então, se eu fosse olhar os R$40 que eu recebi aqui em cima do risco dual, já não é 0,3%, é muito mais. Se eu olhar que metade desse risco está protegido, né, nas longas, ou seja, se eu for obrigado a assumir, por exemplo, vamos supor que despenque, a BOVA vá a 100. Tá? Se eu for obrigado a assumir as longas, metade delas está protegida, porque eu vou ter que assumir 6, mas metade está protegida em 100, 100, 104. Então não tem tanto problema eu assumir em 105. Então não tem tanto problema assumir, porque vai estar o capital protegido. E aí eu posso começar a vender calls. Se eu tiver que assumir aqui, eu ganhei patrimônio para começar a vender calls em outra linha. Tá? Então aí já não preciso tanto dessas proteções. E só metade. E essa metade está protegida. Então, se metade está protegida, eu posso considerar, já um pouco mais agressivo, que eu estou arriscando só 3 mil. E esses 3 mil, se eu olhar os R$48, os R$41 em cima dos 3 mil, eu estou falando de 1,6%. Então, de fato, o que eu estou arriscando, né, de uma forma protegida, é 1,6%. Então, estou fazendo aqui uma possibilidade de análise, de conta, de cálculo, tá? Cada um vai construir a sua, mas é por quê? Porque se eu estou indo para um risco patrimonial e quero avaliar a possibilidade dessa estratégia integrar de forma perene, tá? Porque aí agora, lembre-se o seguinte, no momento em que eu saio para essa situação, em que eu vou jogando para o próximo mês, o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo as minhas proteções, não estou mantendo as minhas proteções, eu materializei. Então, na materialização, eu já vi que eu consigo estar
ela tem funcionalidade para minha custódia, então eu posso materializar e posso começar a gerar renda disso aqui. Quando eu saio, vou para o segundo mês e não preciso mais comprar calls longas, eu não preciso comprar calls longas e puts longas para aquelas linhas, eu estou começando a ganhar escala. Por que eu estou começando a ganhar escala? Porque eu posso montar novas linhas. Se eu posso montar novas linhas, vamos supor, metade já está protegida, eu posso correndo, manter o risco, eu estou correndo, vamos botar que eu estou correndo lá os 12 mil de risco. Eu posso começar a escalar. Eu posso pegar aqui, né? Então eu continuo querendo ter 12 mil de risco. Metade virou pó. Me sobrou calls longas e puts longas. Então, vamos supor que aconteceu esse exercício aqui, só foi exercido na 105. Me sobrou X100, me sobrou X100. Essa aqui está protegida, eu tive que assumir aqui. Então, na hora que eu lançar aqui, se eu já tenho X100, eu não preciso lançar duas, eu posso lançar três, se eu for conservador. Se eu, ao invés de lançar duas, eu posso lançar três, aí eu compro mais uma aqui. Então, agora fica duas protegendo três. Aumentou meu nível, melhorou a minha escala. Eu posso comprar, eu posso manter o risco, ao invés de comprar duas, vender duas, eu posso vender quatro e comprar mais uma. Então, eu vendo quatro e compro duas. Então, agora eu fiquei 3 para 4. Eu ganhei o quê? Eu ganhei escala. Numa estratégia que eu falei para vocês que possivelmente ela é perpetuável. Tá? Por que ela é perpetuável? Como eu falei mais cedo, né, ela tem, naturalmente, ela tem as curtas, né, vamos botar essa parte da curta, se fosse ficar parado, essa parte aqui tende a ganhar valor com o tempo, parada no 101. Metade dela tende a ganhar valor com o tempo, então eu vou perder dinheiro, mas a outra metade perde dinheiro com o tempo, e as longas, metade dela aqui, são extremamente longas, elas ganham muito valor com o tempo, elas têm extrínseco negativo. Então, uma estrutura que, naturalmente, ela tende a possibilitar a perpetuação. Até chegar aí depois da perpetuação vai ter um limite, né, que é o limite de escala dentro do ambiente. É como se fosse um meio químico, né, em que eu vou jogando sal, ele vai reagindo com a água até chegar um momento em que não há mais reação, o sal começa a ficar depositado no final. Lá na solução, o sal começa a ficar na parte de baixo da água. Né? Você não consegue mais fazer com que aquilo ali interaja com a água. Então, tem um limite de escala. E aí eu vou estudar outra estrutura e deixo isso aqui girando dinheiro. Bem, enfim. Falei um pouco, tá? Eu tentei fazer umas elucubrações aí, tá? Espero que tenham gostado. Mas não é tão simples quanto parece, não é simples, tá? A parte mais simples é gerenciar a escala, montar as trades e gerenciar elas, né? Mas o fato de o quanto que eu vou colocar no risco, o quanto que eu vou aplicar, é bem mais complexo, tá? Não é uma coisa simples e com isso cumprimos aí o quanto que eu vou arriscar, e depois o acompanhamento que eu vou fazendo dela, né? Porque eu vou, no momento que eu vou aumentando a escala, 12, eu coloquei 12 mil, mas eu vou conseguindo ter mais puts longas, mais calls longas, eu consigo com isso estar arriscando um pouco mais, mas eu vou depois tendo que retirar esse risco, reduzindo 10%. Então, reduzindo 10% também é simples, mas eu vou começar a reduzir o risco dessa estrutura. Mas só para mostrar o potencial, tá? E como é que funciona a questão da gente ter uma mente voltada para essa pirâmide da riqueza, tá? E eu vou fazer um vídeo específico, ou até uma série específica, para contar desse livrinho aqui, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre como ser milionário, tá bom? É isso, pessoal. Bom domingo, tá? Estou subindo esse vídeo já já. E depois eu vou atualizar. E depois eu vou responder enquanto eu estou subindo esse vídeo, eu vou responder os comentários aí do pessoal. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.